Olá, pessoal! Você sabe como é feito o tratamento da insuficiência cardíaca? Estamos hoje aqui no mais um episódio do nosso Cast Cardio, com a presença ilustre do meu querido amigo, Dr. José Rogério. Sou eu. E hoje um convidado mais que especial, Dr. Rui Pierre, né? É um colega nosso, cardiologista Chique, também. Né, gente? Pierre. É, elegante, né? Tá vendo? Deve ser francês. É, colega nosso, formado em cardiologia pelo Dante Pazanese, especialista em insuficiência cardíaca, né, em transplante pelo Instituto do Coração e assistente do programa de transplante cardíaco da Unesp. Olha, gente, que importante. Hoje teremos a oportunidade de ouvir um super especialista em insuficiência cardíaca, né? Rui, obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado pelo convite, Rafaela, José Rogério. Vai ser muito bom falar com vocês hoje. Rui, todo mundo quer saber. E agora? Tô com insuficiência cardíaca. Como eu vou fazer? Não, você não tá não, mulher. Deus me livre, hein? Deus me livre, você não sobrevive sem mim, né? E aí, quando o paciente tem insuficiência cardíaca, como que a gente trata esse paciente? Certo, assim, acho que vale a gente conversar sobre o subtipo mais frequente, mais discutido em relação ao tratamento, né, que é a insuficiência cardíaca com a função do coração reduzida, né. Vem sendo muito estudado nas últimas décadas o tratamento da insuficiência cardíaca com a função reduzida, né. A gente teve muitos avanços nesses últimos tempos, né, nas últimas décadas. A gente tem atualmente um pilar formado por 4 drogas, né, então, na verdade, os 4 pilares da insuficiência cardíaca, né, e a gente utiliza 4 classes, né, a primeira classe que foi mais estudada lá atrás, os beta-bloqueadores, né, que vão atuar no sistema nervoso simpático, então eles atuam reduzindo a frequência cardíaca, reduzindo o estímulo simpático, que é de aumentar a frequência, aumentar a pressão, e tudo isso diminui o trabalho do coração. Rui, dá um exemplo de quando a gente fala beta-bloqueadores, para que a nossa audiência entenda, qual um exemplo do remédio mais comum, mais usado hoje? Tá. Bom, o mais comum, né, seria o Carvedilol, né, seria uma das medicações distribuído nos serviços públicos, né, encontrado no SUS, nos postos de saúde. Então o Carvedilol seria uma das medicações dos beta-bloqueadores mais utilizados. Perfeito, lembrar do succinato de metoprolol e do bisoprolol também, né, essas 3 classes aí bem estabelecidas. Não, perfeito. Quando a gente vai para as classes adicionais, né, a gente tem os inibidores do sistema renina-angiotensina, né. Nesse grupo entra os inibidores da enzima conversora de angiotensina, né. Classicamente o enalapril, captopril, que são as substâncias aí distribuídas no SUS também. Que apesar de muito antigo, é uma droga muito, muito eficiente no tratamento da insuficiência cardíaca, né? Perfeito. Hoje nós temos opções melhores no mercado, mas os IECAs aí, o captopril e o enalapril, continuam sendo um pilar importante, né, Rui? Exato. Em associação, né, a gente tem, assim, para os pacientes que são intolerantes ao uso do IECA, do enalapril, do captopril, a gente tem os bloqueadores do receptor do angiotensinogênio, né, os BRAS, né, losartana, candesartana, valsartana, né, seria outra classe, né, mas com menos evidência. A gente usa realmente em quem tem intolerância aos IECAs, que o principal sintoma aí uma é medicação tosse. de segunda linha. Perfeito, segunda linha, né? Entrando nesse pilar, entra ainda uma medicação mais recente, ali de 2016, 2014, o sacubitril-valsartana, que é uma associação de valsartana, que é um BRA, junto com o sacubitril, né, que é um inibidor da degradação da neprilisina, né. É o famoso Entresto. Exatamente. A gente não tem conflito de interesse com nenhum laboratório, mas não, é o Entresto, Exato, né? Entresto. Caro, mas uma medicação... Mas o SUS está dando agora, né? Sim, a gente tem critérios específicos, como fração de ejeção menor que 35, classe funcional pelo menos 2 em uso de ECA, permanecendo sintomático, com peptídeos natriuréticos elevados. Então, já que a gente falou de Entresto, todo mundo que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida com esses parâmetros menor que 35, deveria estar usando o Entresto? Essa é uma pergunta muito complexa e difícil, né? O estudo que a gente tem embasando o uso do Entresto, ele foi realizado nesse contexto de pacientes que já tinham cansaço aos esforços, que eram, a gente tem uma classificação de gravidade de sintomas e de atividade física, que é a NIRA, né, eles eram NIRA 2, né, mas ao mesmo tempo a gente tem estudos em pacientes hospitalizados por descompensação de C, que eram virgens de tratamento, em que foi iniciado o Entresto de forma
imediata, antes do uso do BRA ou do IECA, e esses pacientes tiveram melhores desfechos. Então, hoje as diretrizes, elas colocam que você também pode iniciar o entresto de prima. Fez o diagnóstico, começa. Sim, mas a recomendação principal continua sendo para o paciente sintomático classe 2, mas então a gente entra ainda em questões que são mais difíceis de interpretar. Tá vendo, a Rafaela tá quietinha. Fala aí, Rafaela. Poxa, eu tô aqui, prestando atenção, aprendendo com o Dr. Rui. Eu também vou ficar quietinho, aprendendo aqui um pouquinho de ciência cardíaca. Não, mas eu acho que essa questão do sacubitril valsartana, realmente a gente vê que alguns pacientes que, de repente, a gente já tentou otimizar, né, com os IECAs, e aí não tiveram uma resposta tão efetiva, e a gente faz a substituição, né, usando os critérios, a gente vê bons resultados realmente, né? Então, assim, não, eu acho que não é uma coisa a se pensar para começar todo mundo de imediato, porque os IECAs, eles são drogas excelentes e a gente já viu ótimos resultados com ele, mas é uma opção excelente para alguns pacientes selecionados. Legal. Aí você falou que são basicamente 4 pilares, né? E nós falamos aí dos beta-bloqueadores, falamos dos IECAs e tem mais 2 medicações aí, mais 2 pilares importantes aí no tratamento medicamentoso, né? Exato, né? O terceiro pilar, os antagonistas mineralocorticoides, né, que atuam na aldosterona, né, no tubo do coletor. Lá no rim. Lá no rim, exato. As principais, né, drogas... Mas peraí, o que o rim tem a ver com o coração? Tudo. É? Lógico. Certeza? É que assim, o coração é a nossa bomba propulsora, né, no nosso corpo. Mas ele falou que vai usar um remédio que vai atuar lá no tubo, o coletor lá no rim, lá embaixo, o coração aqui em cima. O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque os bloqueadores dos mineralocorticoides, eles vão bloquear, né, a aldosterona, e aí são substâncias que vão atuar fazendo remodelamento cardíaco. E o que é remodelamento cardíaco? Remodelamento cardíaco é quando o coração ele volta a se reestruturar, digamos assim, né? Porque a insuficiência cardíaca, todos os fatores que levam à insuficiência cardíaca, a princípio eles vão fazer o quê? Primeiro a gente vai ter o espessamento ali do músculo do coração e no segundo momento ele vai começar a dilatar e ficar grande e perder a força. Então a gente consegue remodelar, ou seja, a gente consegue ir aos poucos recuperando a estrutura cardíaca e fazendo... Remodelar seria voltar o coração meio que voltando ao normal? Meio que voltando ao normal. Remodelamento reverso. Que a gente Exatamente. fala, né? Então, esse é um papel importante dessa terceira medicação, dessa terceira droga. Exatamente. Vocês entenderam porque, né? Um remédio que age lá no túbulo contorcido distal, proximal, do coletor. Do coletor do rim, influencia diretamente no coração. Por isso que o coração é o centro da vida. E o quarto? Qual seria o quarto? Bom, o quarto pilar é uma medicação, né, mais recente, que vem sendo amplamente estudada em ensaios clínicos, em trials, né, que são os inibidores do cotransportador sódio-glicose, né, tipo 2, então os SGLT2, né, que foram medicações inicialmente desenvolvidas para diabetes, né, mas ao longo dos anos, dos estudos... Você vê, né, interessante. Os caras criam um remédio para diabetes, agora a gente está usando versões cardíacas. Nos estudos iniciais, né, para o diabetes, a gente sempre avalia desfechos cardiovasculares, né, desde o início mostrando que, além de seguros, eles tinham um impacto cardiovascular, né, e estudos posteriores foram realizados, estudando pacientes com insuficiência cardíaca, direcionado para o tratamento da insuficiência cardíaca, mostrando menor mortalidade, menores desfechos compostos, menos hospitalização. Então, é uma medicação que hoje ela é para insuficiência cardíaca, com função reduzida e preservada também, né? Que legal, né? Ou seja, uma medicação que hoje você usa para tratar diabetes, tipo 2, né? Você usa, aí agora a gente está usando para tratar insuficiência cardíaca, tanto com fração de ejeção preservada, que é um tipo de insuficiência cardíaca onde o coração, você faz o ecocardiograma, a função do coração está normal, só que o coração ele perde a capacidade ali de elástica, vamos dizer assim, né, de bater com uma performance mais perfeita, ele bate mais rígido, ele fica um coração mais duro. E a outra insuficiência cardíaca é a fração de ejeção reduzida, onde a gente vê lá a fração de ejeção do coração reduzida. A quantidade de sangue ejetado ela é menor. Ou seja, essa medicação serve para as duas. Para as duas. Ela teve benefício em até fração de injeção de 60%. Então, ela é uma medicação que ela tem benefício independente da fração de injeção. E emagrece também?
Não, eu acho que uma coisa que é importante ressaltar é que pode usar em pacientes que não têm diabetes. Né? Porque tem muitos questionamentos no consultório. Mas, doutor, a senhora tá me dando remédio para diabetes, sendo que eu não tenho diabetes? E o povo não faz hipoglicemia? A glicemia no baixo, o açúcar no baixo? Assim, foram muito estudados, né, nesses estudos, tanto para diabetes quanto para insuficiência cardíaca, eles não têm tantos efeitos colaterais, né? O que a gente vê principalmente seriam as infecções geniturinárias, até infecções fúngicas, né? E além disso, pode ter uma maior predileção à hipovolemia, mas assim, os outros riscos os outros efeitos colaterais são menores, né? Então, assim, não me preocuparia tanto com esses efeitos adicionais. E dá no SUS também, né, Rui? Então, um outro ponto, né? Hoje em dia a gente tem só a dapaglifosina, né, que é um dos medicamentos, né, dos SGLT2, e que é só fornecido para quem tem mais de 65 anos, com diabetes e com doença cardiovascular estabelecida. Então, ainda não está disponível para todos os pacientes com insuficiência cardíaca com a função reduzida. E além do remédio, Rafa, a gente falou aqui de 4 pilares importantes, né? Vamos só relembrar para que a nossa audiência entenda. Os beta-bloqueadores, que nós demos o exemplo principal do Carvedilol, certo? Os IECAs, né, que são o enalapril, o ramipril, os BRAS, aí que entra ali o Entresto e as associações, e os inibidores da SGLT2, que no caso é a dapaglifosina, o Jardiance, né? E é só o remédio que trata a insuficiência cardíaca, Rafa, ou agora eu vou perguntar para a Rafa, porque ela é também cardiologista. Ela é muito boa, se vocês quiserem constar, é só entrar no Instagram dela. Ela é muito boa mesmo, eu recomendo. Mas insuficiência cardíaca vocês podem consultar o Rui, tá? Mas, Rafa, é só o remédio que trata a insuficiência cardíaca? Não, o tratamento é multifatorial, né? A gente precisa de uma série de coisas que envolvem. Então, assim, a medicação é fundamental, mas a mudança do estilo de vida também. Então, assim, controlar a pressão, controlar a glicemia, controlar colesterol e tratar as doenças de base, porque isso vai ajudar muito. Então, se você tem uma doença coronariana, tratar o problema ali, ou com stent, ou com cirurgia. Se você tem uma doença infecciosa, tratar a infecção. E assim, a gente tem outras maneiras também. Por exemplo, disfunções valvares, a gente tem alguns dispositivos que dá para tratar as doenças valvares, ou até mesmo cirúrgica, que a gente às vezes consegue recuperar um pouco essa força do coração que o coração perdeu, né? E aí, assim, a gente também tem outras maneiras, como por exemplo, hoje tem uma coisa muito legal que é a reabilitação cardiopulmonar, né? O paciente, ele consegue fazer ali uma atividade física, um exercício físico monitorizado, né? Com pessoas capacitadas para isso. Claro que assim, hoje a gente sabe que ainda não é uma coisa muito acessível, porque a maioria dos convênios ainda não aceita. A realidade é de poucos serviços, né? Mas é uma possibilidade de tratamento. Então, Rafa, a gente pode dizer, Rafa e Rui, que o tratamento da insuficiência cardíaca, ele envolve também o tratamento da etiologia, que levou a pessoa a desenvolver a insuficiência cardíaca. Sim. Esse seria o tratamento correto, ou seja, sempre procurar a causa do problema, porque senão você vai estar tratando a insuficiência cardíaca do paciente, ele pode não recuperar, pode não melhorar, porque a causa não foi resolvida o problema. Com certeza, acho que é isso. E quero fazer uma pergunta para vocês dois. É possível evitar a insuficiência cardíaca? Por exemplo, nós temos um caso bastante emblemático, que foi o caso do Faustão. É possível evitar a insuficiência cardíaca? Por exemplo, se a pessoa tem um fator de risco lá, que nós citamos, por exemplo, já teve um infarto. Existe alguma forma dele cuidar disso para não chegar na fase... O transplante, ele é o último estágio, né? Como a gente consegue fazer isso aí? Eu penso que vai muito com o que a Rafaela falou, né? A gente precisa atuar em prevenção, né? Independente da idade do paciente, independente de outras questões, a gente precisa atuar na prevenção de fatores de risco cardiovasculares. Ou seja, a prevenção continua sendo o melhor remédio. Isso, os fatores de risco modificáveis, né? Então, evitar tabagismo, evitar etilismo, bons hábitos, atividade física, bom controle metabólico, bom controle pressórico, sono adequado. Então, tudo isso é muito importante como prevenção, né? Quando a insuficiência cardíaca ela já está instalada, já muda o contexto, né? Então, acho que realmente a prevenção é uma das principais questões aí, né?
E aí, assim, aproveitando que eu até comentei sobre a reabilitação, eu queria que o Rui falasse um pouquinho mais, porque, assim, eu tenho alguns pacientes que eu já encaminhei para reabilitação que realmente, assim, tiveram uma evolução excelente, paciente que saiu de 20% para 60% da força do coração. O que você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre a reabilitação, Rui? As recomendações atuais, né, é que a reabilitação cardiopulmonar, ela é indicada, a reabilitação cardíaca, né, sendo de uma forma mais leiga, né, ela está indicada para todos os pacientes com insuficiência cardíaca. O único paciente que a gente não indica é o paciente que está em classe funcional 4. Lembrando que a reabilitação, ela melhora sintomas, melhora a intolerância ao exercício, melhora a capacidade ao exercício. Então esse paciente ele vai se sentir melhor, ele vai ter mais capacidade na hora que for praticar atividade física, então tem impacto na qualidade de vida também, né? Então a gente logo que faz o diagnóstico de insuficiência cardíaca, independente do estágio, a não ser que ele esteja classe funcional 4, a gente recomenda para todos os pacientes. Classe funcional 4 seria aquela pessoa que está cansada, mesmo sentado, mesmo parado, ou com pequenas afazeres assim, de repente ao cabelo, né? Cansa. Essa pessoa não vai ter condições de fazer a reabilitação. Isso, seria o classe funcional 4, aquele paciente que tem sintomas ao repouso ou aos mínimos esforços. Então, ao escovar os dentes, a hora que vai tomar banho, a pequenas, mínimas atividades, né? Então, esse paciente não consegue fazer nesse momento uma reabilitação cardiopulmonar, mas todos os outros pacientes que não estão nesse momento, eles conseguem e devem fazer, né? Não, bacana. Rafa, você poderia fazer aí um encerramento para a gente, fazendo um resumo do bloco completo? Não, claro. O que é o tratamento de insuficiência cardíaca, como é feito? Acho que é, sim, importante. Então, resumindo, então a gente tem que, primeiro, né, a gente tem que descobrir a etiologia da insuficiência cardíaca para a gente tentar tratar, né, atuar ali na causa do problema. Outra coisa que é importante é a prevenção, né? Como diria nossas vozes, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, assim, sempre pensar nos fatores de risco. Então, assim, controlar a pressão, controlar o diabetes, como o Rui já enfatizou, cessar tabagismo, fazer atividade física. Isso tudo condiciona o coração a uma... Mas eu não fumo, eu uso vapor. Dá na mesma. A gente volta lá em alguns episódios anteriores do cast que a gente comenta sobre isso. E aí, tô com insuficiência cardíaca, e agora? Os 4 pilares. A medicação, tratar a causa de base, reabilitação cardíaca e controle regular com o cardiologista. Não pode, tô tomando medicação e sumir, entendeu? Porque a gente precisa fazer ajustes. Lembrando que, assim, a gente sempre começa com doses pequenas de medicação e a gente vai reajustando as doses para chegar numa dose máxima que o paciente vai tolerar para a gente deixar o nosso tratamento o melhor possível, tá? Então, assim, se tiver sintomas de cansaço e a perna tá inchando, não tá conseguindo fazer as coisas habituais, procure o cardiologista para a gente tentar identificar o quanto antes e tratar o quanto antes, né, os sintomas e as causas da insuficiência cardíaca. E uma coisa bacana, né, que o Rui trouxe é o fato que você pode oferecer um tratamento de primeira linha hoje, totalmente de graça para um paciente, né? Sim, acho que isso tem que ficar bem claro, né, que você pode ter o melhor tratamento disponível no mundo todo, de graça hoje. Né? Ou com um investimento de pouquíssimos recursos. Então, não tem desculpa para não tratar adequadamente o paciente, né, Rui? Sim, lembrar que a insuficiência cardíaca avançada, ela tem mortalidade e um prognóstico que se assemelha às doenças oncológicas, né? Então, para a gente ver o tamanho do impacto, problema, né? Exato, exatamente. Mas é isso, gente. Nós encerramos aqui mais um bloco. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, então, de curtir, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Eu sempre falo que o conhecimento liberta, né? Eu acho que a gente conhecer, a gente aprender. E eu sempre falo também que o conhecimento é a ferramenta que jamais alguém poderá tirar de você. Então, parabéns por você estar nos assistindo. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo bloco.